Acreditando que sua empregada está completamente deslocada em seu rico círculo social, o milionário a convida para uma reunião com a intenção de ridicularizá-la. No entanto, quando ela se senta ao piano e toca com graça e maestria, ela surpreende os convidados e deixa seu empregador humilhado. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. A luz do sol de novembro entrava pelas janelas do chão ao teto da cobertura de Richard Morrison no Central Park. Aos 45 anos, Richard havia dominado a arte de parecer importante. Ele ajustou seu smoking Brioni na frente de um espelho de corpo inteiro, observando seu reflexo com escrutínio praticado. Estou lhe dizendo, Charles, este será o destaque da noite, disse Richard, dirigindo-se a seu antigo associado que estava relaxado em um sofá de couro italiano. Charles Wellington III, um gestor de fundos de hedge com um fundo fiduciário maior do que os ganhos vitalícios da maioria das pessoas, tomou um gole de seu uísque de 18 anos. Você realmente quer levar sua empregada para o baile de gala do Metropolitan Museum? Charles levantou uma sobrancelha, sua voz carregando o tom característico de dinheiro antigo. Mesmo para você, Richard, isso parece excessivo. Richard se virou do espelho, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. A cobertura ao redor deles falava de riqueza, arte abstrata que valia milhões adornava as paredes. Móveis selecionados pelos designers mais exclusivos da cidade enchiam cada cômodo. Não apenas trazê-la. Eu quero desfilar com ela. Essas galas de caridade se tornaram tão tediosas. Precisamos de entretenimento. 3 outros convidados estavam na sala de estar de Richard, todos feitos do mesmo tecido caro. Victoria Ashworth, esposa de magnata imobiliário, riu delicadamente. Oh, Richard, você é deliciosamente perverso. Ela ao menos tem algo adequado para vestir. Isso é metade da diversão, Richard respondeu, ajustando suas abotoaduras. Eu a vi olhando para o convite que deixei na minha mesa. O jeito como seus olhos brilharam, ela realmente acha que pertence a aqui. O grupo compartilhou risadas cúmplices. Richard foi até seu bar, selecionando uma garrafa de cristal. Jéssica trabalha aqui há o quê? 2 anos? Sempre tão correta, tão ansiosa para provar a si mesma. Hora de mostrar a ela onde ela realmente está. Mais tarde naquela tarde, Richard encontrou Jéssica limpando o banheiro de hóspedes. Ela usava calças pretas simples e uma blusa branca, seu uniforme habitual. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo prático, suas mãos cobertas por luvas de borracha amarelas. Jéssica, ele chamou, observando sua reação assustada com diversão escondida. Tenho uma proposta para você. Ela tirou as luvas, ficando mais ereta. Sim, Sr. Morrison. Notei seu excelente trabalho ultimamente, ele disse, sua voz carregando sinceridade praticada. Estou participando do Metropolitan Museum Gala neste sábado, e gostaria que você me acompanhasse. Os olhos de Jéssica se arregalaram, exatamente como ele havia previsto. O gala. Senhor. Considere isso uma recompensa pela sua dedicação, Richard disse suavemente. A menos que você não esteja interessado. Não. Quero dizer, sim, estou interessado, Jéssica gaguejou. Eu nunca estive em nada assim. Richard observou sua luta interna com satisfação calculada. Não se preocupe com nada. Apenas vista algo apropriado. Ele se virou para sair, então fez uma pausa. Você tem algo apropriado? Não tem. Eu vou encontrar algo, Jéssica prometeu, sua voz misturando determinação com incerteza. A noite da festa chegou, e Richard estava no grande salão do Metropolitan Museum, cercado pela elite de Nova York. Lustres de cristal lançavam luz quente sobre colunas de mármore, e o ar zumbia com perfume caro e risadas ensaiadas. Ele acenou para bilionários da tecnologia, herdeiros de dinheiro antigo e celebridades, tudo enquanto observava a entrada. Richard, querido, chamou Margaret Whitmore, uma socialite cuja cirurgia plástica mal se movia quando ela falava. Todo mundo está morrendo de vontade de conhecer esse convidado misterioso de quem você tem nos falado. Richard verificou seu Patek relógio Lip. Ela deve chegar a qualquer momento. Confie em mim, Margaret, valerá a pena esperar. Ao redor dele, conversas fluíam sobre carteiras de ações,
casas de veraneio e jatos particulares. Richard se deleitava em seu elemento, ocasionalmente recebendo olhares cúmplices daqueles que ele deixava entrar em sua piadinha. A noite já estava indo exatamente como planejado, e Jéssica nem tinha chegado ainda. O murmúrio de conversas no salão principal mudou quando Jéssica entrou. Ela usava um vestido azul marinho no qual claramente havia gasto suas economias, não de grife, mas cuidadosamente escolhido. Seu cabelo estava penteado de forma simples, mas elegante, e ela se portava com esforço visível para manter a compostura. Richard observou enquanto ela examinava a sala, notando como seus dedos mexiam em sua bolsa emprestada. Vários convidados se viraram para olhar, não com a admiração reservada às celebridades, mas com o escrutínio sutil de quem avalia um estranho. Richard se aproximou dela, mantendo distância suficiente para deixar seu desconforto óbvio. Jéssica, você conseguiu, ele anunciou, alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Essa é uma escolha interessante de vestido. Coleção de inverno da Macy's, eu imagino. Um rubor subiu pelo pescoço de Jéssica, mas ela manteve sua dignidade. Boa noite, Sr. Morrison. Obrigada por me convidar. Charles Wellington III apareceu ao lado de Richard, martini na mão. Então, esta é sua funcionária? Encanadora. Diga-me, querida, você já foi ao Metropolitan Museum antes? Além de limpá-lo, talvez. Vários convidados próximos riram. Jessica Enright to a colonna. Na verdade, eu costumava vir aqui aos domingos quando era mais jovem. Os programas musicais eram particularmente memoráveis. Richard interrompeu antes que ela pudesse continuar. A Jéssica aqui faz a limpeza da nossa casa. Ela é bem meticulosa com a limpeza. Você não é, Jéssica? Mais pessoas do círculo de Richard se reuniram ao redor deles. Victoria Ashworth examinou Jéssica através de seu lorgnete como se estivesse estudando um espécime em comum. E o que fez você aceitar o convite generoso de Richard? Certamente você deve se sentir um pouco fora do seu elemento. A resposta de Jéssica carregou uma firmeza inesperada. Eu acredito que música e arte pertencem a todos, Sra. Ashworth. Status não determina apreciação. Richard sentiu um leve tremor em seu cenário cuidadosamente construído. Esta não era a resposta dócil que ele esperava. Ele observou enquanto os olhos de Jéssica observavam o grande salão, notando como eles se demoravam no enorme piano posicionado perto do centro da sala. Havia algo em seu olhar, não intimidação, mas reconhecimento. Oh, olhe, Margaret Whitmore interrompeu com entusiasmo exagerado. O piano foi preparado para o entretenimento desta noite. Embora eu tenha ouvido que o pianista programado está atrasado, talvez sua empregada possa substituí-lo, Richard. Isso seria divertido. O grupo riu, mas a atenção de Jéssica permaneceu fixa no instrumento. Richard notou as mãos dela se movendo levemente ao lado do corpo, como se estivesse tocando teclas invisíveis. Ele já tinha visto esse movimento antes, durante as sessões de limpeza, mas o havia ignorado. Na verdade, uma mulher mais velha e digna se aproximou do grupo. Acredito que um artista voluntário seria maravilhoso. Jéssica, querida, por que você não mostra a eles o que você pode fazer? A presença da mulher pareceu transformar Jéssica. Seus ombros relaxaram, e uma determinação silenciosa tomou conta de suas feições. Richard observou, cada vez mais incerto, enquanto Jéssica olhava para a mulher mais velha, sua avó, ele agora percebia, e dava um passo em direção ao piano. Certamente você não está falando sério. Richard tentou interromper, mas suas palavras não tinham a autoridade usual. A multidão reunida já havia começado a se separar, criando um caminho para o instrumento. Jéssica avançou, cada passo mais confiante que o anterior. Richard viu a mão dela roçar em um pequeno medalhão em seu pescoço, um gesto que ele notara durante suas tarefas de limpeza, mas nunca questionou. Agora, observando-a se aproximar do piano com propósito crescente, ele sentiu a primeira rachadura real em sua orquestração cuidadosa. Noite de edição. A atenção da multidão mudou, suas expressões variando de expectativa divertida a curiosidade genuína. Jéssica sentou-se ao piano e, por um momento, um silêncio completo caiu sobre o grande salão. Richard prendeu a respiração, esperando pela humilhação que ele havia planejado. Em vez disso,
Ele observou enquanto Jéssica fechava os olhos, seus dedos pairando sobre as teclas com uma certeza familiar. As primeiras notas flutuaram pelo grande salão com uma delicadeza que pegou a multidão desprevenida. Os dedos de Jéssica se moveram sobre as teclas com precisão praticada, começando o noturno de Chopin em mi bemol maior. A suave melodia de abertura silenciou os sussurros restantes da conversa. Richard ficou paralisado, sua taça de champanhe a meio caminho dos lábios. Esta não era a tentativa desajeitada que ele esperava. As mãos de Jéssica se moviam com a confiança de alguém que havia passado milhares de horas em um piano, cada nota proposital e clara. A melodia ficou mais forte, mais complexa, preenchendo o vasto espaço com intensidade crescente. A reação da multidão se transformou em ondas. Primeiro veio o silêncio, a cessação completa do tilintar de copos e da conversa social. Então, a sutil mudança de corpos enquanto os convidados se viravam totalmente para o piano. Finalmente, as expressões mudaram. Sobrancelhas erguidas abaixaram, sorrisos desapareceram, substituídos por atenção genuína. Técnica extraordinária, murmurou um renomado crítico musical que estava discutindo fundos de ré de momentos antes. Olhe para o posicionamento das mãos dela. São anos de treinamento clássico. Richard observou enquanto sua audiência cuidadosamente cultivada escapava de seu controle. Victoria Ashore pousou seu lorgnete. Charles Wellington III parou no meio do gole, sua máscara usual de indiferença rachando. A música aumentou, e Jéssica, que havia entrado no salão como uma fonte de entretenimento planejado, agora a comandava. A peça se transformou sob seus dedos, indo além da mera precisão técnica. Cada frase carregava peso emocional, aumentando e diminuindo como ondas. Richard notou a grandiosidade de Jéssica mãe parada perto de uma coluna de mármore, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. A presença da mulher mais velha de repente fez sentido. Ela não era apenas uma parente orgulhosa, mas alguém que havia testemunhado cada passo da jornada musical de Jéssica. Outros convidados começaram a gravitar em direção ao piano. Um famoso produtor da Broadway se inclinou para a frente, sua expressão intensa. Uma virtuose do violino fechou os olhos, balançando levemente. A música havia despojado suas personas praticadas da sociedade, deixando-os simplesmente como ouvintes, capturados pela linguagem universal da performance magistral. Richard sentiu seu poder na sala diminuindo a cada compasso que passava. Ele havia planejado ser o mestre de cerimônias desse circo social, mas agora estava apenas como mais um espectador. As mesmas pessoas que ele havia reunido para testemunhar sua humilhação inteligente estavam sendo atraídas para a órbita de Jéssica. A avó de Jéssica chamou a atenção de Richard do outro lado da sala. Não havia triunfo em seu olhar, nenhuma justificativa, apenas uma tristeza profunda e consciente. Ela olhou para ele como se estivesse vendo além de seu terno caro e sorriso ensaiado, além da fachada cuidadosamente construída de sucesso em torno da qual ele construiu sua vida. A música atingiu um crescendo, os dedos de Jéssica dançando nas teclas com poder e vulnerabilidade. Richard reconheceu algo em sua performance que ele passou a vida evitando: autenticidade genuína. Cada nota falava de anos de prática, de sacrifícios feitos, de talento cultivado não para exibição ou status, mas pelo puro amor à música. Ele observou enquanto Margaret Whitmore enxugava os olhos com um lenço caro, todos os pensamentos de hierarquia social momentaneamente esquecidos. As mesmas pessoas que riram de suas provocações sutis antes agora estavam paralisadas, seus rostos refletindo emoções que normalmente tinham o cuidado de esconder em tais eventos. As notas finais da peça pairavam no ar como cristal, puras e frágeis. No momento antes dos aplausos irromperem, Richard viu Jéssica abrir os olhos, e neles não havia vitória nem vingança, apenas a paz satisfação de alguém que havia encontrado sua verdadeira voz. O silêncio que se seguiu pareceu elétrico, carregado com o tipo de emoção genuína que raramente aparecia em eventos sociais tão cuidadosamente orquestrados. O plano de Richard de mostrar a divisão entre classes sociais saiu pela culatra espetacularmente, substituído por algo muito mais poderoso: a evidência inegável de que o verdadeiro talento e paixão transcendem todas as barreiras artificiais. A transformação da atmosfera do grande salão estava completa. Richard, que havia orquestrado inúmeros cenários sociais ao longo de sua carreira, viu-se observando seu mundo cuidadosamente construído mudar em seu eixo. Jéssica permaneceu no piano,
sua presença agora impondo respeito em vez do escárnio que ele havia planejado. Quando ela começou outra peça, desta vez o prelúdio em sol menor de Rachmaninoff, Richard sentiu algo estranho se agitando em seu peito. O poder bruto da música o forçou a confrontar emoções que ele passou décadas enterrando sob ternos de grife e maquinações sociais. Cada acorde estrondoso parecia atingir as paredes cuidadosamente construídas de sua superioridade. Notável profundidade de sentimento, comentou um curador sênior do Metropolitan Opera, que havia ignorado a presença de Jéssica. Você pode ouvir os anos de dedicação em cada frase. Richard observou o rosto de Jéssica enquanto ela tocava. A expressão cautelosa que ela usava enquanto limpava seu apartamento desapareceu. Em seu lugar estava algo que ele nunca havia alcançado, apesar de toda sua riqueza, autenticidade completa. Os dedos dela atacaram as teclas com paixão controlada, cada nota carregando o peso de inúmeras horas de prática e determinação. A multidão havia crescido agora. Os telefones permaneceram escondidos, uma visão rara em tais eventos, enquanto o público permanecia cativado. Richard notou vários de seus associados mais próximos, pessoas que haviam rido de sua piada planejada antes, agora assistindo com admiração genuína. Suas máscaras habituais de indiferença educada haviam desmoronado. Em uma tentativa desesperada de manter controle, Richard deu um passo à frente, pretendendo interromper. Mas, conforme ele se movia, a música aumentou para um crescendo poderoso, fisicamente empurrando-o para trás. O som encheu cada canto do salão, exigindo atenção, impondo respeito. Sua tentativa de intervenção morreu antes de começar. A performance de Jéssica chegou ao clímax, suas mãos voando sob as teclas com fúria precisa. A dificuldade técnica da peça era óbvia até para ouvintes amadores, mas ela navegou com uma graça aparentemente sem esforço. Richard se viu prendendo a respiração, sua própria compostura cuidadosamente mantida quebrando. Simplesmente extraordinário, sussurrou Victoria Ashworth, que horas antes questionava o direito de Jéssica de estar presente. Onde ela estudava? Richard percebeu que não sabia. Apesar de empregar Jéssica por 2 anos, ele nunca se preocupou em aprender nada sobre ela além do que atendia às suas necessidades imediatas. O pensamento o deixou desconfortável de uma forma que seu caro terapeuta nunca conseguiu alcançar. Os momentos finais da peça se aproximavam. As mãos de Jéssica se moviam com intensidade crescente, construindo uma conclusão que parecia manter a sala inteira em suspense. Quando o acorde final soou, ele ressoou pelo salão como um trovão, deixando um silêncio absoluto em seu rastro. Por 3 segundos, ninguém se moveu. Então, como se um feitiço tivesse quebrado, o público explodiu em aplausos. Não foi o aplauso educado e comedido típico de tais reuniões, mas uma apreciação genuína e espontânea. As pessoas se levantaram, as pretensões sociais esquecidas diante do talento inegável. Richard ficou paralisado em seu lugar, observando seu plano ruir completamente. Ele pretendia mostrar a divisão entre as classes sociais, para reforçar sua posição no topo da hierarquia. Em vez disso, a performance de Jéssica revelou o vazio de tais distinções. Os aplausos continuaram, ficando mais altos. Charles Wellington III, que nunca havia se levantado para nenhuma apresentação na memória de Richard, estava de pé, aplaudindo com entusiasmo genuíno. Margaret Whitmore estava chorando abertamente, sua maquiagem cuidadosamente aplicada criando listras escuras em suas bochechas. Jéssica se levantou do piano, aceitando a ovação com humildade graciosa. Não havia triunfo em sua expressão, nenhuma sugestão de vingança contra a tentativa de humilhação de Richard. Em vez disso, ela simplesmente sorriu, fez uma reverência e se afastou do instrumento que a transformará de um objeto de ridículo na estrela da noite. O resultado da apresentação de Jéssica criou uma corrente social que Richard não conseguia controlar. Ele ficou na beira da multidão, observando os convidados que mal haviam reconhecido a existência de Jéssica antes agora se aglomeravam ao redor dela. Sua expressão cuidadosamente mantida traiu ocasionais espasmos de frustração enquanto observava a cena se desenrolar. Simplesmente magnífico, disse um membro do Conselho da Filarmônica de Nova York, pressionando seu cartão na mão de Jéssica. Precisamos discutir seu treinamento. Esse talento não deve ser confinado a apresentações privadas. Richard sorveu seu champanhe com frequência crescente, os nós dos dedos brancos contra a haste de cristal.
Jéssica lidou com a atenção com graça inesperada, falando suavemente, mas com confiança, sobre sua formação musical. A empregada doméstica hesitante se foi. Em seu lugar estava alguém que claramente entendia seu próprio valor. Você nunca mencionou que sua empregada era uma pianista de nível concertista, acusou Margaret Whitmore, abordando Richard com um tom acusatório. Sua cumplicidade anterior em sua humilhação planejada havia evaporado, substituída pelo instinto de sobrevivência social. Um descuido, você não acha? Charles Wellington III se juntou a eles, sua expressão cínica usual substituída por entusiasmo genuíno. Richard, meu amigo, você tem nos escondido. Você sabia sobre isso. Ele não esperou por uma resposta antes de continuar. Estou no conselho do Brighton Music Competition. O prazo de inscrição é na semana que vem, ela absolutamente deve entrar. A tentativa de Richard de dar uma risada desdenhosa veio fora tenso. Uma competição? Charles, não vamos nos empolgar. Uma apresentação de uma festa dificilmente qualifica. Pelo contrário, interrompeu um homem de aparência distinta que Richard reconheceu como James Harrison, um proeminente produtor musical. Essa dificilmente foi uma apresentação amadora. A precisão técnica, a profundidade emocional, não ouvia Rachmaninoff ser interpretado dessa forma desde que eu estava no Conservatório de Moscou. Jéssica estava no centro de um círculo crescente de admiradores, sua avó agora ao seu lado. A presença da mulher mais velha parecia acalmá-la, ajudando-a a navegar pela atenção repentina com dignidade. Richard observou enquanto ela aceitava elogios com gratidão genuína, sem exagerá-los nem descartá-los. A competição seria perfeita, Charles. Continuou, se aquecendo com sua ideia. As rodadas preliminares começam em dezembro, dando bastante tempo para a preparação. O vencedor se apresenta com a sinfonia e recebe uma bolsa substancial para estudos posteriores. Richard observou a reação de Jéssica a essa sugestão. Pela primeira vez desde sua apresentação, a incerteza passou por seu rosto. Ela olhou para sua avó, depois de volta para Charles. Eu não tenho certeza se estou pronta para algo assim, ela disse suavemente. A hesitação em sua voz provocou algo predatório na expressão de Richard. Um vislumbre de fraqueza potencial que ele poderia explorar. Mas antes que ele pudesse falar, sua avó deu um passo à frente. Você está pronta há anos, querida, a mulher mais velha disse firmemente. Você só precisava do momento certo para mostrar isso. Jéssica tocou o medalhão em seu pescoço novamente. Um gesto que Richard agora reconhecia como uma fonte de força para ela. A competição exigiria um tempo de prática significativo, ela disse cuidadosamente. Com minha agenda de trabalho atual. Certamente Richard ficaria feliz em ajustar suas tarefas, Charles disse despreocupadamente, fazendo Richard engasgar um pouco com seu champanhe. Afinal, ele claramente tem nutrido esse talento o tempo todo, não é? O sarcasmo no rosto de Charles, o tom era sutil, mas inconfundível. Richard sentiu os olhos de seu círculo social sobre ele, esperando para ver como ele reagiria. A noite tinha se afastado tanto de seu plano original que ele se viu em um território desconhecido, uma posição de desvantagem social. Enquanto a multidão se dispersava em grupos menores de conversa, Richard aproveitou a oportunidade. Ele pegou o braço de Jéssica quando ela passou perto de uma alcova silenciosa, seus dedos pressionando mais forte do que o necessário. Uma palavra, ele disse, afastando-a do salão principal e entrando em um corredor deserto com pinturas renascentistas. O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou, abandonando toda a pretensão de civilidade. Seu rosto, vermelho de champanhe e humilhação, se contorceu com raiva mal contida. Você transformou o meu evento em sua audição pessoal. Jéssica soltou o braço, ficando mais ereta. A timidez que ele estava acostumado a ver havia desaparecido, substituída por algo mais firme. Seu evento? Achei que fosse uma gala de caridade para o Metropolitan Museum. Não brinque comigo, Richard retrucou. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Todo esse tempo, fingindo ser apenas uma empregada, quando estava esperando por um momento como esse. Você achou que eu não perceberia. Perceber o quê, Sr. Morrison? O fato de que sou mais do que apenas alguém que limpa seu apartamento. A voz de Jéssica permaneceu firme, embora suas mãos tremessem um pouco.
Ou o fato de que seu plano de me humilhar saiu pela culatra? Richard se aproximou, sua colônia cara avassaladora no espaço estreito. Você destruiu tudo que construí aqui. Essas pessoas, essas conexões, elas eram minhas. E você simplesmente entrou e mostrou a eles que talento não requer um fundo fiduciário. Uma nova voz interrompeu. A avó de Jéssica emergiu das sombras, seu corpo envelhecido carregando uma autoridade que fez Richard recuar involuntariamente. Senhora Shen, Richard começou, tentando recuperar a compostura. Esta é uma conversa particular. Sobre minha neta? Acho que não. A mulher mais velha se moveu para ficar ao lado de Jéssica. Sabe, Sr. Morrison, eu também limpava casas, quando viemos para este país. Uma delas pertencia ao seu pai. Richard congelou, sua fachada cuidadosamente mantida rachando ainda mais. Meu pai. Sim, Charles Morrison, senhor, um homem difícil. Mas ele pelo menos reconhecia talento genuíno quando o via. Ele realmente parava para ouvir quando eu tocava seu piano enquanto limpava. Ao contrário de seu filho, que nunca se preocupou em aprender nada sobre as pessoas que ele considera abaixo dele. As mãos de Richard se fecharam em punhos, então relaxaram, um hábito nervoso da infância que ele pensou ter eliminado. Você não sabe nada sobre mim ou meu pai. You say o sufficient, respondeu a SRH em calmamente. Eu sei que ele construiu sua fortuna do nada, enquanto você só conheceu o privilégio. Eu sei que ele valorizava a substância acima da aparência, enquanto você... Ela gesticulou para seu smoking perfeitamente cortado. Bem, as evidências falam por si. Jéssica observou essa troca silenciosamente, sua presença um lembrete de tudo que Richard tentou ignorar. Ele sentiu sua visão de mundo cuidadosamente construída começando a se estilhaçar, mas o orgulho o manteve rígido. Isso não muda nada, ele declarou, embora sua voz não tivesse convicção. Amanhã, tudo volta ao normal. Você ainda será apenas uma empregada, e eu vou. Você vai o quê? ASRH interrompe novamente. Continuar fingindo que riqueza é igual a valor. Continuar usando as pessoas para sua diversão. O mundo não funciona mais assim, Sr. Morrison. Esta noite provou isso. Richard olhou entre eles, a jovem equilibrada que o havia ofuscado em seu próprio jogo e a senhora idosa que parecia ver através dele. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso da decepção de seu pai, um fardo que ele tentou enterrar sob conquistas sociais e sucesso material. A conclusão da festa de gala trouxe um fluxo constante de convidados partindo, cada saída marcada por parabéns finais para Jéssica e olhares direcionados para Richard. Parado perto do casaco CK, Jéssica e sua avó conversaram em tons baixos e animados enquanto recolhiam seus pertences. Não acredito que o Sr. Harrison me deu seu cartão. Jéssica sussurrou, ainda segurando o cartão de visita do produtor como um talismã. E a Sra. Bradford da Filarmônica. Vovó, você ouviu o que ela disse sobre minha interpretação de Chopin? A Sra. Shen ajustou seu chale, seus olhos brilhando. Eu ouvi tudo, querida. Mas o mais importante, eu vi tudo. A maneira como você se portava, a confiança em sua execução. Você me lembrou muito de sua mãe esta noite. De sua posição perto da grande escadaria, Richard observou a interação deles enquanto fingia estudar seu telefone. A menção à mãe de Jéssica chamou sua atenção, embora ele tenha permanecido fora do alcance da voz durante a maior parte da conversa. Ele observou enquanto a Sra. Shen tirava um envelope gasto de sua bolsa. A carta de aceitação de sua mãe para Juilliard, disse a Sra. Shen, alto o suficiente para Richard ouvir. Ela nunca chegou a comparecer, mas sempre disse que a música vivia através de você. Esta noite provou que ela estava certa. Richard se mexeu desconfortavelmente, memórias de seus próprios sonhos abandonados surgindo sem ser convidado. Seu pai queria que ele estudasse medicina, mas ele escolheu a faculdade de administração, o caminho mais fácil para manter seu status social. Agora, observando a paixão genuína de Jéssica por sua arte, ele sentiu o eco vazio de suas próprias escolhas. De volta à sua cobertura, Richard serviu-se de um generoso copo de uísque. Os eventos da noite se repetiam em sua mente enquanto ele estava diante das janelas do chão ao teto, as luzes de Manhattan brilhando abaixo. Seu reflexo o encarou de volta, ainda perfeito em seu smoking de grife, mas de alguma forma diminuído.
Ele pegou seu telefone, rolando pelas redes sociais. Já, várias postagens sobre a apresentação surpresa da noite apareceram. Charles Wellington III postou um breve videoclipe da apresentação de Jessica, elogiando o talento oculto descoberto na gala. A sessão de comentários foi liderado por perguntas sobre sua identidade e histórico. Droga, Richard murmurou, jogando o telefone em seu sofá de couro italiano. Ele havia planejado humilhar Jessica, reforçar a hierarquia social que ele passou anos mantendo. Em vez disso, ela revelou a superficialidade de todo o seu mundo com apenas alguns minutos no piano. Sua sala de estar de repente pareceu grande demais, vazia demais. As obras de arte caras nas paredes, peças escolhidas por seu decorador por seu valor de investimento em vez de qualquer conexão pessoal, pareciam zombar dele. Ele pensou no medalhão simples de Jessica, na maneira como ela o tocava antes de tocar, na emoção genuína em sua performance. Richard afrouxou sua gravata borboleta, sentindo-a apertar como um laço. Seu próprio apartamento, geralmente uma vitrine de seu sucesso, agora parecia um museu do vazio. Cada peça cuidadosamente escolhida, cada símbolo de status, o lembrava do que ele havia tentado fazer com Jessica, e quão espetacularmente isso havia saído pela culatra. Na cozinha, ele notou uma xícara de café que Jessica havia preparado para ele naquela manhã, posicionada exatamente onde ele gostava. Um detalhe tão pequeno, mas que falava muito sobre seu caráter. Ela pensou no conforto dele mesmo sabendo de seus planos para humilhá-la. A percepção o fez esvaziar seu uísque em um gole ardente. 3 dias após o baile, Jessica estava limpando o escritório de Richard quando seu telefone tocou. Ela hesitou, consciente da regra de Richard sobre ligações pessoais durante o horário de trabalho, mas o número correspondia ao cartão de visita de James Harrison. Respirando fundo, ela atendeu. "SRA Chan? James Harrison Ackway. Espero não estar pegando você em um momento ruim." Sua voz carregava o mesmo calor do baile. "Eu estava pensando sobre sua apresentação e gostaria de lhe oferecer uma audição para nossa próxima apresentação de inverno. É uma oportunidade significativa. Vários conservatórios importantes enviam representantes." Jessica agarrou o telefone com mais força, sua outra mão inconscientemente alcançando seu medalhão. "Senhores, estou honrada, mas..." Ela olhou no relógio, ciente de suas obrigações. Seria uma audição formal. "De fato. Quinta-feira que vem no Carnegie Hall. Precisamos que você prepare 3 peças, clássica, romântica e contemporânea. Gostei particularmente da sua interpretação de Rachmaninoff. Talvez algo parecido." Sem que Jessica soubesse, Richard estava parado na porta, tendo ouvido o suficiente para entender a natureza da conversa. Sua mandíbula se apertou enquanto ele observava a expressão dela se iluminar, todo o seu comportamento se transformando com a menção do Carnegie Hall. Depois de encerrar a ligação, Jessica voltou a limpar, mas seus movimentos eram mais leves, quase dançantes. Richard recuou para seu escritório em casa, fechando a porta com força desnecessária. Ele abriu seu laptop, abrindo sua extensa lista de contatos. Anos cultivando relacionamentos nos círculos de elite de Nova York lhe deram considerável influência. "James", Richard falou ao telefone momentos depois, sua voz carregando charme praticado. "Sobre a audição de Jessica Shen. Há algo que você deve saber." Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Eu a empreguei por 2 anos, embora ela seja talentosa, houve alguns incidentes preocupantes." Na hora seguinte, Richard fez várias outras ligações. "Para um membro do conselho do conservatório. Só estou cuidando da reputação da instituição." Para um crítico musical. "Entre nós, o histórico dela é questionável." Para um possível patrocinador. "Não gostaria de arriscar uma associação com alguém não confiável." Enquanto isso, Jessica estava sentada no piano vertical de segunda mão de seu pequeno apartamento naquela noite, cercada por partituras. Sua avó assistia de uma poltrona gasta, enquanto Jessica trabalhava em possíveis peças para a audição. "Vovó, ouça esta passagem." Os dedos de Jessica dançaram nas teclas, extraindo uma série complexa de notas da Rapsódia Húngara número 2 de Liszt. "Você acha que é muito ambicioso para a audição?" A senhora Shen sorriu, ouvindo não apenas a música, mas os anos de dedicação por trás de cada nota.
Nada é muito ambicioso quando você toca com todo o seu coração, querida. Sem saber das maquinações de Richard, Jéssica continuou praticando até tarde da noite. O filho de seu vizinho pressionou um ouvido contra a parede compartilhada, encantado pela música que flutuava através das finas paredes do apartamento. Cada peça que ela tocava carregava a mesma autenticidade que havia cativado o público da gala. Em sua cobertura, Richard revisou e-mails confirmando sua sutil campanha de enfraquecimento. Seus contatos responderam previsivelmente, ansiosos para evitar potenciais controvérsias. Ele disse a si mesmo que estava fazendo um favor ao mundo da música clássica, mantendo seus padrões. Mas quando a noite caiu sobre Manhattan, o vazio de suas justificativas ecoou por seu amplo apartamento, acompanhado apenas pelo som do gelo tilintando em seu copo. A sala de ensaios do Carnegie Hall parecia menor do que Jéssica havia imaginado, suas paredes forradas com fotografias de artistas lendários. Ela se sentou no Steinway, sua partitura organizada com precisão, esperando pelo painel de audição. A porta se abriu e seu coração quase parou. Richard Morrison estava entre os jurados. Senhora Chen. James Harrison começou calorosamente, embora sua expressão mostrasse uma leve tensão. Antes de começarmos, houve algumas preocupações levantadas sobre sua formação e confiabilidade. Ele olhou desconfortavelmente para Richard, que manteve uma expressão neutra praticada. Os dedos de Jéssica pairaram sobre as teclas enquanto Richard se aproximava. Talvez devêssemos discutir o incidente na Metropolitan Opera House. Ele sugeriu suavemente. Aquele envolvendo acesso não autorizado às suas instalações de prática. Os outros juízes se mexeram em seus assentos, mas a voz de Jéssica cortou a tensão. Sr. Morrison, eu nunca fui ao Metropolitan Opera House. Exceto para limpar durante a gala. Você sabe disso. Sua voz carregava uma força que surpreendeu até ela. Harrison olhou entre eles, seu comportamento profissional quebrando ligeiramente. Richard, você mencionou especificamente. Ele mencionou o que esperava que você acreditasse. Uma nova voz interrompeu. A senhora Chen estava na porta, segurando uma pasta grossa. Achei que isso poderia acontecer, então trouxe algo. Ela se aproximou dos juízes, expondo a documentação, anos de certificados de competição de piano, credenciais de ensino e cartas de recomendação. Minha neta toca piano desde os 4 anos, continuou a senhora Chen. Ela ganhou uma bolsa de estudos para a escola de música da comunidade, ensinou piano para se sustentar na faculdade. Sim, ela limpa casas. Como eu fiz. Como muitos artistas fazem enquanto perseguem seus sonhos. Richard deu um passo à frente, suas acusações cuidadosamente construídas se desfazendo. Isso dificilmente é relevante para... Para o quê? Jéssica se levantou do banco do piano, sua voz firme. Para suas tentativas de me desacreditar, para preservar sua hierarquia social, eu vi fazer aqueles telefonemas, Sr. Morrison. Eu limpo seu escritório, lembra? A tensão na sala chegou ao limite. Harrison olhou para a documentação, depois para Richard, a compreensão surgindo em seu rosto. Richard, o que exatamente você está tentando realizar aqui? Você não entende. A compostura de Richard caiu. Ela está manipulando todos vocês. A gala. Esta audição, é tudo calculado. Ela não é uma de nós. Uma de nós. Harrison repetiu. SU Thomas Sparrow. Trabalhei como zelador durante meu primeiro ano no conservatório. Metade dos músicos que conheço dava aulas ou servia mesas. Talento não verifica contas bancárias, Richard. Jéssica voltou ao piano, com as costas retas. Gostaria de ouvir minhas peças preparadas ou o Sr. Morrison a convenceu a não perder seu tempo. O desafio em sua voz era sutil, mas claro. Richard ficou paralisado, observando sua influência evaporar. Harrison assentiu para Jéssica, intencionalmente virando as costas para Richard. Por favor, disse Harrison. Comece quando estiver pronta. E Richard? Acho que podemos lidar com esta audição sem sua contribuição. As notas finais da peça de audição de Jéssica desapareceram na acústica perfeita do Carnegie Hall. A riso o rosto de Anne mostrou uma excitação mal contida, enquanto os outros juízes sussurravam entre si. Richard permaneceu em seu canto, sua presença habitual de comando diminuída. Senhora Chen, Harrison falou,
sem se preocupar em consultar os outros juízes. Estou preparado para lhe oferecer uma posição em nossa vitrine de inverno agora. Além disso, gostaríamos de discutir uma possível bolsa de estudos para estudos avançados. Richard deu um passo à frente, fazendo uma última tentativa. Certamente o conselho precisará revisar. O conselho, interrompeu a senhora Shen, pode estar interessado em ouvir sobre suas tentativas de sabotar uma musicista talentosa simplesmente porque ela limpa seu apartamento. Ela tirou uma fotografia velha e gasta de sua bolsa. Eles também podem estar interessados nisso. A fotografia mostrava um Richard Morrison senhor muito mais jovem sentado ao piano, enquanto uma jovem senhora Shen estava por perto, com uma partitura na mão. Seu pai não me deixou tocar seu piano, Richard. Ele me encorajou. Ele entendeu que a verdadeira arte transcende as fronteiras sociais. Ele teria vergonha do que você se tornou. Richard olhou para a fotografia, a cor sumindo de seu rosto. Onde você conseguiu isso? Seu pai me deu, junto com uma carta de recomendação para a escola de música que eu não tinha condições de frequentar. Ele disse que o talento merece uma chance, independentemente das circunstâncias. A voz da senhora Shen não carregava julgamento, apenas tristeza. Ele falava frequentemente de seu filho, que ele esperava que entendesse o valor do caráter sobre o status. Os outros juízes assistiram a essa troca com interesse crescente. A expressão de Harrison mudou de confusão para compreensão. Richard Morrison Sr. foi um dos nossos maiores apoiadores da educação musical para jovens. A Morrison Fellowship ainda ajuda dezenas de alunos anualmente. Uma bolsa que você nunca frequentou ou demonstrou interesse, acrescentou a senhora Shen calmamente. Muito focada em manter sua posição social para continuar o legado de seu pai de realmente ajudar artistas. Jéssica se levantou do piano, juntando suas partituras. Senhor Harrison, eu ficaria honrada em aceitar sua oferta. Ela se virou para Richard. Senhor Morrison, minha carta de demissão estará em sua mesa amanhã de manhã. Espere, um dos juízes interrompeu. A apresentação da senhora Shen seria perfeita para a apresentação da Morrison Fellowship. Richard, como atual presidente da Morrison Foundation, você certamente comparecerá. A armadilha estava perfeitamente armada. Richard olhou ao redor da sala, para o olhar desafiador de Harrison, para os rostos expectantes dos juízes, para a expressão cúmplice da senhora Shen, finalmente, para Jéssica, que estava alta e confiante, não mais a empregada invisível que ele tentava humilhar. O mundo cuidadosamente construído por Richard finalmente desmorona completamente. Eu estarei lá. As palavras saíram quase num sussurro. Enquanto Jéssica e sua avó saíam do Carnegie Hall, seus passos leves com a vitória, Richard ficou para trás, olhando para a fotografia de seu pai. A sala de ensaios parecia sufocante, cheia de fantasmas de expectativas que ele passou a vida evitando. Lá fora, o mundo de elite de Nova York continuava girando, mas para Richard Morrison, tudo havia mudado. Sua tentativa de manter hierarquias sociais o forçou a confrontar o vazio de suas próprias realizações, ao mesmo tempo em que revelava o verdadeiro significado do sucesso através da própria pessoa que ele tentou diminuir. No final, a música de Jéssica fez mais do que mostrar seu talento. Ela expôs a natureza vazia da pretensão social e reescreveu as regras de valor e mérito, deixando Richard para enfrentar as notas discordantes de suas próprias escolhas. A história conclui neste profundo momento de transformação, onde talento e autenticidade triunfam sobre o preconceito social, e onde a tentativa de um homem de impor limites de classe, em vez disso, destrói sua própria fachada. Cuidadosamente construída.